Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Aqui quatro notícias rapidinho, mais a agenda do brasileiro dos quatro maiores times de São Paulo, para você conferir onde você pode assistir o jogo aí dos times paulistas no Brasileirão. As notícias são o seguinte: o São Paulo renovou o contrato do Marcos Antônio com uma multa milionária para você conferir aí já já. O Corinthians pode ser que não vá usar o pet, é aquele brasão que vai na camisa da Copa do Brasil. Vou te explicar já já por que, que o Corinthians talvez não use esse brasão. O Santos teve Neymar jogando, mas jogando não, treinando, mas vai jogar ou não? Quem são as baixas para o clássico de amanhã? O Palmeiras teve a apresentação de um balanço monstro aí em relação até o mês de novembro. Apesar do déficit no mês de novembro, o Palmeiras já movimentou ali em receitas mais de 1 bilhão e 600 mil. Você vai entender essa história aí, 1 bilhão e 600 milhões de reais, aliás. Você vai entender essa história já já aí no canal. E aí eu vou trazer também a agenda. Mas antes de mais nada, eu já peço para você deixar aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações, porque aí você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? O São Paulo renovou ali o contrato com o Marcos Antônio, comprou o jogador, como nós trouxemos aqui esses dias, né? 4 parcelas de 1 milhão e 50 mil euros lá para Lazio, e o negócio todo fechado, e o Flamengo tinha interesse no Marcos Antônio. São Paulo tratou de renovar o contrato e o seguinte, multa, tá? Para times que queiram o jogador aqui no Brasil, tá? O Flamengo tinha interesse. O São Paulo tem uma multa de 100 milhões de euros para time de dentro do Brasil, se quiser levar o jogador sem negociar com o São Paulo. É isso daí, tá? Já para fora, o São Paulo está pedindo aí, no mínimo, para começar a conversar, 25 milhões de euros, com aquela cláusula que quem levar por 25 milhões não pode vender para time do Brasil aqui em menos de 2 anos. Cláusula, então, mudança de presidente, mudança de comportamento no São Paulo. O Harry Macis não vai dar moleza na venda dos seus jogadores. Isso é muito bom, né? Nós já vimos no caso do Alisson lá, que ele podia ir de graça, mas o São Paulo pediu uma compensação e o jogador acabou não indo. O Corinthians não pagou a compensação e o negócio foi desfeito e o Alisson segue treinando. Já no Corinthians, que foi campeão aí da Supercopa do Brasil, agora em cima do Flamengo, 2-0 nesse domingo, né? Ele tem o direito a usar o que? O PET, né? Aquele brasão de campeão da Copa do Brasil. Porém, ele pediu à CBF para não usar o brasão com o patrocinador, porque tem um conflito de interesses, né? A Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas, ela patrocina o Corinthians, inclusive está fechando um acordo de 150 milhões de reais com o Corinthians por ano de patrocínio. Tudo acertado já, basicamente. E aí, ela não quer, né, que o brasão da Copa do Brasil tenha ali Copa do Brasil Betano, que era o patrocinador da Copa do Brasil. Então, o Corinthians pediu à CBF que utilize somente o brasão de campeão da Copa do Brasil, mas caso a CBF não aceite, o Corinthians passará o ano sem usar o pet de campeão da Copa do Brasil. A última vez que isso aconteceu foi com o São Paulo. Em 2023, ele foi campeão da Copa do Brasil e em 2024 não usou o brasão, porque fez o mesmo pedido, a CBF não aceitou, e aí ele ficou sem o pet de campeão da Copa do Brasil durante o ano, porque ele tinha uma patrocinadora de casas de apostas na camisa, que era aí a Superbet. Então, aí, aliás, era Sportbet. Então, dessa forma, o Corinthians não usará o brasão. Já o Santos tem aí o retorno do Neymar, ele treinou aí nessa segunda, nessa terça, né? Esteve em campo, movimentou, e ele pode ser opção de banco. Não acredito que o Vojvoda vai entrar com ele jogando, não vai forçar ali com ele saindo jogando de cara. Tiquinho Soares, que estava com edema na coxa, também treinou, poderia voltar, mas parece que não vem para campo. O Tiquinho Soares estará fora. Então, o Santos, que vai enfrentar o São Paulo, deve ser muito parecido com aquele Santos que jogou contra o São Paulo, talvez com a entrada do Rony como titular no ataque e a entrada do Luan Pérez
na zaga. Lembramos que aquele caso da arbitragem que xingou o Vinícius Lira, segundo os jogadores, que esses jogadores do São Paulo, do Santos, né, brigaram ali com o juiz por causa do comportamento do juiz, ainda nada foi declarado pela comissão de arbitragem. E agora, falando do Palmeiras, né, o Palmeiras anunciou nessa terça-feira que no seu balanço de novembro teve aí um valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, gente, em receitas, né, até então. Então já é um recorde, né, em termos de receitas, e o Palmeiras espera aí ter um superávit em dezembro. Hoje está na cerca de 238 milhões de superávit para o Palmeiras. É o efeito que, provavelmente, né, mundial de clubes, né, que nós tivemos. O Palmeiras ganhou um bom dinheiro lá, vendeu muitos jogadores, comprou muitos jogadores, fez muitos negócios, e aí falta o fechamento de dezembro ali das verbas que o Palmeiras terá para computar. Provável que o Palmeiras chegue aí em valores aí na casa perto de 2 bilhões, gente. 2 bilhões de receita, com superávit ali acima de 200 milhões, é uma boa grana, né? E parte dessa boa grana vem da camisa, né? Só que o Palmeiras rescindiu o contrato com a Victor, que fica na frente da camisa, porque eles disseram que investiram o seu dinheiro ali no Banco Master e não vinham honrando o compromisso de 30 milhões de reais com o Palmeiras. O Palmeiras rescindiu o contrato conforme as cláusulas do contrato que tinha com a Victor e disse que vai cobrar os valores adiante da Victor. A Victor arrumou um problemão aí porque investiu num banco aí que está com um problema muito sério de falcatruas, né? Mas aí é um assunto lá da área jurídica, da área política, do rolo que está acontecendo. O Palmeiras em si tomou a medida e tem o espaço da camisa na frente vazio e vai procurar um novo patrocinador. Lembrando que ganhava 30 milhões de reais só nesse espaço da camisa, hein? Muita grana. A camisa do Palmeiras, com todos os patrocinadores, chega a levantar aí um valor perto de 200 milhões de reais, uma bela grana para o Palmeiras. Agora, como prometido, aí a agenda da segunda rodada do Brasileirão, horários e onde você vai assistir essas partidas. Nós começamos com o Flamengo Internacional na Premiere às 19 horas, essa quarta-feira, dia 4/2. Na sequência, nós temos Bragantino e Atlético Mineiro no mesmo horário, mas no Cícero de Souza Marques, transmissão também pela Premiere. Aí o Santos recebe o São Paulo às 20 horas na Vila Belmiro, com transmissão pela Premiere. Às 20 horas também no Mangueirão, Remo e Mirassol, transmissão pela Premiere. Às 21 horas e 30 minutos, o Palmeiras enfrenta o Vitória, transmissão pela Globo, Premiere e GE TV. Já aí o Grêmio recebe o Botafogo também às 21 horas e 30, com transmissão pela Globo e pela Premiere. Na quinta-feira, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, o Bahia pega o Fluminense, transmissão pela Premiere e pela Sport TV. Já o Vasco recebe a Chapecoense, transmissão pela Prime, às 20 horas. Ainda temos o Cruzeiro enfrentando o Coritiba no Mineirão, às 21 horas e 30 minutos, transmissão pela Premiere e pela Sport TV. E o último jogo da rodada é entre Atlético Paranaense e Corinthians, que seria transmitido pela Cazé, Record e Premiere, mas não terá o jogo. O jogo foi adiado aí para o dia 18/2, porque o Corinthians jogará pelo Campeonato Paulista por conta da Supercopa do Rei que teve no domingo, dia 1º. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E claro, comente o que você achou dessas notícias, né, em relação ao valor do Marcos Antônio, pet do Corinthians na camisa, Neymar joga ou não joga, o Palmeiras aí com o seu orçamento bilionário, né? E claro, se gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!